Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos estudar esse infográfico que fica nas páginas 136 e 137 do livro de vocês. Na introdução diz o seguinte, o infográfico ele está falando sobre a ação das águas correntes. E a introdução diz que as águas que escoam pela superfície da terra e os lençóis subterrâneos são eles quem modelam o relevo e também podem causar impactos sobre as áreas ocupadas pelos seres humanos. As enxurradas, os deslizamentos, os vossorocamentos são alguns desses processos considerados modeladores, que ocorrem pela ação das águas. Então, vamos ver mais ou menos como é que isso acontece. Vamos ver aqui sobre as enxurradas, Elas ocorrem por ocasião das chuvas, quando essas são intensas demais. Aí o grande volume de água escoa com grande velocidade na superfície e a força dessas águas acaba carregando rochas, solo, pessoas, árvores, casa, automóvel, o que vier pela frente, dependendo da intensidade dessas enxurradas. As enxurradas também, elas podem dar origem a cursos de águas temporários e intensos chamados torrentes. Temporário quer dizer que não acontece sempre. E eles carregam detritos e blocos rochosos que causam muita destruição por onde passa. Aí, ó, aqui é um exemplo. Tá vendo? Isso aqui é uma enxurrada, que causou essa torrente, ó, no meio das casas e leva blocos de solo e vai formando essa grande enxurrada e no caso aqui, ó, inundando as casas, dependendo do terreno. Aí aqui a gente tem o rio, ó, ela vai para dentro do rio. Nós temos também o que é chamado de vossoracamento. O que é isso? É um processo que, através dele, ocorre a formação de vossorocas, que são grandes sulcos, buracos abertos, produzidos em terrenos pela ação de água corrente, superficiais e subsuperficiais. E elas podem atingir muitos metros de largura e de profundidade. Ó. Aqui é o início, desse processo chamado vossorocamento. Aqui você pode ver que está começando a se abrir, ó. Aqui já tem uma espessura maior e assim que vai acontecendo esse processo. Nós temos aqui a questão das encostas, ó. As encostas são aquelas áreas de montanhas, de depressões em que as pessoas passam a ocupar, construir nessas áreas. E essa ocupação humana representa uma carga maior para aquela área, porque ela já tem essa tendência a ser arrastada pelas enxurradas, Mas aí, quando acontece esse processo aqui de construção, isso ainda vai ficar cada vez mais suscetível a um deslizamento, E aí vem o processo de deslizamento, ó, que vocês podem ver aqui, ó, o desabamento. E aí nós temos aqui o textinho que diz que a água que se infiltra no solo, ela serve como lubrificante entre os grãos desse solo. E com a saturação dessa água, ou seja, cada vez mais ela vai sendo absorvida pelo solo, ele vai se enchendo cada vez mais e esse peso vai fazendo com que aconteça o deslizamento. Ó, aqui tem um exemplo. O solo, ele possui esses espaçozinhos aqui, ó, que são bolhas de ar, E aí, quando ele infiltra a água, esse espaçozinho vai sendo preenchido e essas partículas de solo aqui, elas vão se encharcando, vão ficando cada vez mais pesadas e aí, dependendo da intensidade
esse deslizamento vai acontecer. Aqui nós temos algumas questõezinhas referente ao o infográfico, né? Aí, duas questõezinhas que você vai fazer sobre interpretação, você vai analisar o infográfico para responder. Uma questão para você argumentar e a outra é contextualizar. Você vai falar dessa questão dentro do contexto do lugar em que você mora, certo? O deslizamento e encosta são causados pela ação humana. Aí você vai dizer se não, se é ou se não é. Quem é que causa esses deslizamentos nas encostas? Aí como que a sociedade pode ajudar a evitar esse deslizamento? Identifique que áreas em que a construção de casa não é recomendada, né? Porque não vai ser uma área onde que essas construções fiquem seguras. A outra, que elemento da paisagem pode impedir as vossorocas? Aí justifique. Observando essa paisagem, quais desses elementos aqui pode impedir que aconteça essas vossorocas? E a 4, há risco de deslizamentos de encosta, erosão e enchentes em seu município? Aí, que elementos você observou para chegar a uma conclusão? Aí você pode analisar as áreas que você conhece do seu município, se você conhece alguma área em que existe esse risco de deslizamento. E aí você vai explicar quais são essas áreas, onde e o que você observou nela que chega à conclusão que pode acontecer esse deslizamento.